Assim, você é a pessoa mais importante da sua vida. E é. Sim. Né? Você é a pessoa mais importante da sua vida. A pessoa que veio nesse mundo para semear, para plantar, para colher. E, na verdade, quando a gente olha para essa consciência que você está aí, né, nesse momento, vibrando, e pode ser que você esteja passando por um monte de dificuldades, pode ser que você esteja passando por um monte de problemas, mas lembra sempre que quando você acessar o seu coração, e o seu coração é magnético, porque o coração da gente é magnético, eu não tenho a menor dúvida que vai chegar muitas coisas importantes através desse magnetismo para que você mude, para que você evolua, para que você cresça. E lembra sempre, sozinha não dá. Fala, jovens! Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. E antes de eu fazer a apresentação da minha convidada de hoje, eu vou pedir para você destacar aqui nos comentários a sua sugestão de palestrantes ou temas para a gente trazer aqui e fazer o convite para participar do cast com a gente. Hoje eu recebo uma pessoa extremamente querida, Priscília Queiroz. Ela é empresária de educação, mentora, palestrante, apresentadora do programa Empreenda Aí. Eu acho que quando a gente parou para pensar sempre, falar de mentalidade afluente, naturalmente veio o seu nome à nossa mente. Eu falei assim, nossa, eu preciso contar com ela no programa. Então, muito obrigado pela presença aqui hoje com a gente. Prazer é todo meu, Carlos Henrique. Aliás, Pra Frente Cast já traz, assim, né, uma sensação de mentalidade total, né? Mentalidade afluente. Então, eu estou muito feliz, né, de você abrir essa possibilidade da gente falar dessa temática tão importante nos dias de hoje, né? Que é falar sobre mentalidade, é falar sobre comportamento. Eu vejo... A gente tem uma máxima, né, no empresariado que as pessoas, às vezes, elas são contratadas pelas suas habilidades e desligadas ou demitidas pelos seus comportamentos, né? Isso é a grande máxima, né? Eu falo bastante ali sobre o ponto ali de intraempreendedorismo, empreendedorismo, que, de certa forma, tem muito a ver com até os pontos que você defende, até por isso que eu sou super fã e fiquei muito empolgado em ter você aqui. Mas eu queria ouvir de ti, né? Na sua contextualização. Nós temos ali, você fala bastante da mentalidade afluente e da mentalidade minguada, né? Contextualiza, como que é? Bom, se a gente tivesse que pensar num rio, vamos pensar num rio. Que rio que vem na sua cabeça? Primeiro rio que vem na sua cabeça. Provavelmente aquele rio que desce aquela corredeira, né? Aquele monte de água girando. Essa para mim, é uma metáfora do rio afluente. Ou seja, que tem muita vazão, muita informação, muito comportamento, vamos chamar assim, né? Um comportamento mais punch, né? Aquele comportamento mais vibrante. E o minguado? É quando você passa ali naquele rio, sabe quando tá aquela seca, lascada? Que você vai falar assim, nossa, aqui passava um rio, o que aconteceu? Então, aquele monte de pedra, aquele fechinho de rio. Essa é, na minha opinião, aquelas pessoas que vivem se vitimizando, que vivem dizendo que a culpa é do meio que vive, ou do governo, ou das relações, ou do papai e da mamãe. Né? Tem muito papai e mamãe, muita gente colocando culpa em papai e mamãe. Então, assim... Não, a gente tem, sim, muitas ferramentas que podem ser desenvolvidas para que você tenha essa vazão de água correndo como comportamentos afluentes. Sim. E você até, falando desse tema, eu já comentei aqui algumas vezes, quando eu tinha mais ou menos uns 23, 24 anos, eu era um pouquinho mais rebelde. Né? Eu tinha, na sua visão, uma mentalidade meio minguada, sendo bem sincero com você. Será? Né? Explique. E aí eu falei, cara, desse jeito não está andando. Não está indo na velocidade que eu quero, não está indo do jeito que eu quero. Eu preciso fazer alguma mudança. Né? Eu acho que eu já estava com uma mentalidade, a atitude minguada, mentalidade afluente. Né? E aí eu fiz um exercício, né, que geralmente eu falo, eu chamei 10 empresários, eu olhei 10 empresários que, na minha visão, estavam num cargo que eu queria, que era, por exemplo, de diretor. E a ideia foi, eu vou perguntar como esses caras chegaram até lá. O que eles, né, assim, de certa forma, fizeram, aquilo que ajudou, aquilo que atrapalhou. E era uma conversa meia hora, bate-papo super rápido. Né? Basicamente, eu só falava isso. Como que você chegou até aí? O que você acha que ajudou e o que você acha que atrapalhou? A pergunta geralmente era essa. E eu ouvi ali dos 10 os pontos e anotei, saí anotando. E a escolha desses 10, na minha mentalidade da época, foi muito simples. Eu vou pegar
5 que eu admiro, assim, que eu falo, cara, eu quero ser essa pessoa, e 5 que eu não quero. Mas estão no cargo que eu queria, né? Na minha visão inicial, eu iria fazer exatamente, eu iria tentar replicar aquilo que era positivo. O que era positivo, e daquele que eu não via como positivo, eu ia evitar. Para mim, estava muito simples. E, estranhamente, em vez de 2 visões, surgiram 3, né? Uma era aqueles que eu não admirava naquele momento, e eu não estou falando que eram ruins, não, naquele momento eu não admirava. Hoje, para mim, eu acho que já está tudo em linha. Eles tinham, sim, de fato, comportamentos iguais. Aqueles 5 que, de certa forma, eu admirava, eles tinham comportamentos iguais entre eles, mas os 10 tinham comportamentos iguais para todos eles. E todos eles tinham a mentalidade afluente. Olha só! Todos eles. E eu falei assim, cara, eu tenho que começar a pensar dessa forma, em parar de reclamar e ir para a execução no sentido de não ser um agente de trazer o problema, mas sim um agente de solução do problema. De alguém pensar, por exemplo, no Carlos Henrique, pensar na Pri e falar, chama que resolve. Eu queria estar do lado que resolve, não do lado que reclama. Então, assim, novamente, quando eu falei, cara, eu vou conseguir falar com a Pri, é mais ou menos dessa forma. Porque é o que a gente vê hoje em dia muito forte nas empresas. E é importante a gente dizer, Carlos Henrique, que assim, a mentalidade afluente ela é treinável. Sim. Tem uma frase que eu utilizo muito, né, que é uma frase autoral, que eu falo, treino é tudo, tudo é treino. Então, por que eu acredito tanto nisso? Porque, de fato, eu não consigo. Treina. Isso não dá para eu fazer. Treina. Esse jeito nunca foi feito. Treina. E certamente você vai chegar naquele resultado. Sim. Então, assim, não adianta você ficar com essa... Quando você traz esses 10 empresários e você olha para eles e basicamente todos têm o mesmo perfil, por quê? A mentalidade fluente é uma mentalidade que entra em performance. E aí vamos falar de performance? O que é performance? No meio corporativo, alta performance ficou completamente negativa. Por quê? Alta performance causa burnout, alta performance adoece. Não tem nada a ver com isso. Quando te adoece? Quando você não sabe lidar com os seus comportamentos e sentimentos, aí sim você entra em síndromes. E essas síndromes, essas patologias, elas são desenvolvidas por quê? Por conta de pensamentos. A maioria por conta de pensamentos e sentimentos. Então, a ideia do PEA, né? Pensamento, emoção e ação. Então, quando você traz esse sentimento, aflora, e você descobre assim, muito bem, então o que é entrar em alta performance? Entrar em alta performance, para mim, dentro dos estudos, dentro da neurolinguística, é hoje fazer um pouco diferente do que foi feito ontem. Então, só de você entender o seguinte, vamos supor, essa caneca foi colocada desse jeito. E aí, alguém que está aqui olha e fala assim, poxa vida, não tinha que ser assim, ela tinha que ser com a asa virada para a Priscília, ou a logomarca virada para a câmera. O que a gente está buscando? A gente está buscando uma performance, a gente está buscando uma posição que seja melhor para todo mundo. E quando essa posição ela é melhor, ela ajusta para a gente que está aqui, e para quem está do outro lado. Então, quando a gente entra em sintonia com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, o mundo muda também. Então, tem um outro conceito que eu trago muito, que é assim, quando você muda, o mundo muda também. E é de verdade. Então, assim, é só você experimentar. Não precisa acreditar no que a Priscília está dizendo. Vai lá e testa. Caramba, eu reclamo tanto daquela pessoa, eu reclamo tanto daquele trabalho, eu reclamo tanto daquele ambiente. Muda o pensamento. Muda a forma de agir. Você vai perceber que a ambiência completamente muda. E aí, mas como é que eu desenvolvo tudo isso? Treinando. E principalmente, Carlos Henrique, se colocando em observação constante. A máxima do estar presente. O que não está acontecendo mais na humanidade? Ela não está presente nunca. Então, assim, ela está... Vamos lá. A gente vai num restaurante, a gente vê famílias inteiras no celular. Elas não estão lá. Elas estão aonde? Elas estão vendo o tigrinho, elas estão vendo a dancinha, elas estão vendo... mas calma só um pouquinho, é que isso aqui é muito importante. Eu preciso terminar de ver. Por quê? Por que você não pode estar em presença? Por que você não pode estar naquele lugar? Então, quantos trabalhos são realizados, às vezes 2, 3, 5, 10 vezes, porque a pessoa não se colocou em presença? Porque se ela se colocar em presença, 1, 2 vezes ela realiza. Então, quando a gente fala dessa performance, quando a gente fala dessa afluência, a gente está falando em autoobservação. Se coloca em presença. Eu estou aqui, eu estou presente. Sim. Eu estou prestando atenção em você, eu estou prestando atenção no que eu estou dizendo. Porque muitas vezes, e eu digo isso também porque o meu perfil é extrovertido. Então, o que acontece? O extrovertido, ele fala, e ele não se ouve. Ele não ouve. Fala assim, opa, respira. Isso eu comecei a treinar.
Eu não me ouvia, Carlos Henrique. Então, assim, mais uma vez, alta performance é o tempo todo. Eu não me ouvia, porque eu estava o tempo todo falando. De repente, Pri, repete o que você falou. Não conseguia. Por quê? Porque a minha mente estava sempre muito acelerada. Então, cara, coloca em presença. Faz sentido? Total. Eu trabalhei 10 anos no Citi, né? Um banco que eu super admiro, sempre admirei, sempre vou admirar. Minha história de vida pessoal envolve muito ele, de família. E a gente tinha, até por ser uma multinacional, aquelas chamadas avaliações de desempenho anuais, né? E o Citi, assim como outras empresas, ranqueavam ali os profissionais de 1 a 5, sendo 3 o entrega aquilo que é esperado, o 5, cara, precisa melhorar para ontem, né? E o 1 entrega muito mais do que o esperado, né? Obviamente, o processo ele passava primeiro por uma autoavaliação e depois pela avaliação final do gestor. Na autoavaliação, é meio que normal todo mundo entender que é o 1, que está fazendo muito mais acima do vamos dizer assim, do esperado, né? E eu lembro que eu tive um grande gestor que me explicou assim a essência daquilo, né, que foi meu mentor, Manuel Silva, e ele destacou assim, olha, quando você se coloca, por exemplo, no nível 1, é porque você está falando bem isso que você falou. Você está imprimindo uma nova tendência. Então, para você estar, entre aspas, se superando, supondo que isso é uma verdade, no próximo ano, você vai ter que se surpreender novamente. Sem dúvida. Então, assim, não basta você fazer uma entrega consistente. Você tem que fazer entregas constantes. Eu tive aqui a grande oportunidade também de conversar com a minha amiga Ana Rocha, e ela falou, você tem que acumular resultado. Não é fazer uma vez e, puxa, agora acabou. Não, é todo santo dia. Empilhamento de resultado positivo. E traz essa visão. Por quê? Quando o seu colega do lado vê que você está entregando um resultado diferenciado, naturalmente, ele, pelo menos na minha passaria. Cara, se eu não tentar me enquadrar, eu sempre vou estar perdendo. Numa situação, por exemplo, de turnover, numa situação ali de necessidade de redução de quadro, eu vou ser a primeira opção. Por quê? Porque ele entrega muito mais do que o esperado. Então, eu concordo super com você quando você destaca, e eu acredito muito nisso, se você mudar o seu comportamento, naturalmente o ambiente muda o comportamento naturalmente. É algo muito forte isso para mim. E eu, obviamente, até na tentativa de ajudar, na tentativa de orientar, e você faz isso muito bem, como que, na sua visão, aquela pessoa que está com a chamada mentalidade meio minguada, né, comportamento minguado, ela consegue, de certa forma, mudar isso, né, mudar esse jogo e começar a entregar resultado cada vez mais afluente? Primeiro, clareza. Você precisa ter clareza. Eu estou com uma mentalidade que não é de crescimento. Porque a mentalidade minguada nada mais é do que parar de crescer. Parar de crescer. Eu não quero crescer. Está quentinho aqui. Tudo bem se eu falar um... É mais ou menos aquela ideia assim, né? Ah, eu tô na merda, mas eu tô quentinha. Sim. Deixa eu aqui. Então, o que significa tudo isso? Na verdade, assim, a pessoa que não quer crescer, porque ela se acostumou com aquele padrão. E aquele padrão, na verdade, por pior que ele seja, olha como isso é sério, por pior que ele seja, ele passa a ser a única coisa que eu sei fazer, ou que eu sinto que sei fazer. Então, eu não cresço. Então, a primeira coisa para você que entendeu assim... Uau, eu estou numa mentalidade, num processo minguado. Clareza. Traz clareza para você. Traz aquela sensação assim, eu descobri que eu preciso de mais. Primeiro ponto. Segundo ponto, a atitude, decisão. Eu, de fato, agora preciso me movimentar. E terceiro, quem vai somar comigo nesse lugar? Porque um ponto importante que eu vejo quando a gente traz essa questão do desenvolvimento de comportamento aí entra a questão da ambiência. Quais são as pessoas que eu estou me relacionando? Aquela frase que a gente está cansado de ouvir, né? Nós somos a média das 5 pessoas. Quando a gente fala das 5 pessoas, para mim, seriam 5 ambientes. Como é que é você no seu trabalho? Como é que é você na sua casa? Como é que é você entre seus amigos? Como é que é você naquele teu hobby? Como é que é você, por exemplo, na tua espiritualidade? Então, quando você começa a perceber esses ambientes todos, que seriam essas 5 máximas, e aí a gente fala dos 4 corpos, né? Mental, intelectual, físico, espiritual. Quando a gente olha para esses 4 corpos, a gente começa a entender o seguinte: como é que eu evoluo em cada um deles? E com quem eu posso buscar esse processo evolutivo? Então, assim, nunca tivemos tantas pessoas querendo ajudar pessoas. Nunca. Acho que isso é uma história
Acho que desde que veio aí redes sociais, né, o verbo compartilhar, eu falo que esse verbo é absurdamente lindo. O compartilhar, hoje você pode compartilhar tudo, o bom e o ruim. E quem decide? Você. Então, lembra do segundo ponto? A decisão? Então, assim, quando você abriu o teu Instagram, quando você abriu o teu YouTube, quando você abriu o teu Facebook, ele era branco, ele não tinha nada. Quem passou a colocar as coisas para que você seguisse dentro da tua bolha foi você. Então, eu falo assim, nossa, como tem tragédia no mundo, né? Só tem tragédia. Você já percebeu que você anda seguindo? Porque certamente só vai buscar isso. Nossa, mas você percebeu como as pessoas estão se judiando? O que você está seguindo? Então, qual é a ambiência que você está criando? Mais uma vez, rede social é bolha. Então, eu vou me enfiando dentro das bolhas e vou me colocando naquele lugar. A mentalidade afluente, Carlos Henrique, ela fura a bolha. Ela fura a bolha. E furar a bolha é desafiador. Por quê? Porque a gente se colocar em performance todo santo dia, sem estressar, sem achar que aquilo é pesado demais, mas por uma sensação de buscar crescimento. Qual é a única máxima que a gente, quando nasce e vem para esse mundo? Qual é o que a gente busca? Crescer. Crescer enquanto processo evolutivo. Eu não quero voltar de onde eu vim, né, para o pó, ficar ali e falar assim, bom, e aí? Foi só isso? É tudo isso a gente... Para quê? Para virar pó? Então, tem que haver um sentido, a ideia do legado, do que a gente deixa, né, da perpetuidade de quem a gente é. Seja através dos filhos, seja através dos nossos negócios, seja através das nossas relações. Alguém olhar e falar assim, nossa, eu adorava quando o Carlos Henrique falava tal coisa. Mesmo que o Carlos Henrique não exista nunca mais. Já está na 3ª geração do Carlos Henrique. Lá, olha, o meu bisa... Isso é maravilhoso. Então, a perpetuidade, ela traz com que a gente fique tentando furar a bolha a partir dessa mentalidade. Eu acho, né, já até comentei em algumas oportunidades, que legado, né, não é aquilo que você deixa para o outro, é aquilo que você deixa no outro. Uhum. Né, essa visão que você bem destacou e, cara, super concordo, né? Quando você fala de temas assim que na hora me vem ali situações que já aconteceram comigo, né? Desse ponto voltado para você, de certa forma, né, se cutucar, né, falar, cara, tá na hora de mudar. Eu lembro que eu tenho hoje um filho de 5 anos, né, e quando ele nasceu ali nos primeiros dias, a gente notando ali como que era o comportamento com a fralda dele, né, e aí eu comecei a fazer uma analogia, e é bem isso que você falou, né, quando ele fazia lá o número 2, ele não chorava. Era estranho isso, porque a gente sempre acha que ele fez cocô, né? Então ele tá... Não, ele começa a chorar quando, literalmente, o número 2 começou a ficar frio. Que aí começou a incomodar ele, e aí sim ele vai, de certa forma, abrir o berreiro, que é para você ir lá e ajudar ele, né? Eu lembro que tinha uma vez na minha carreira, e na minha vida pessoal, né, envolvendo carreira, e meu pai me chamou, né, e falou assim, nossa, sua vida está muito tranquila. Profissionalmente falando, eu não corria risco de ser demitido, eu já era um profissional que naquele, vamos dizer assim, meio, com aquele grupo eu estava me destacando, mas eu estava estagnado ou por uma ausência de concorrência ou por uma ausência de me autocutucar, né? E aí meu pai falou um negócio que eu falo até hoje, até para quem trabalha muito comigo. Meu pai falava assim, eu acho que está faltando você colocar um tubarão nesse seu aquário aí, tá muito tranquilo. Coloca problema, assim, no sentido de chama para ação. Eu digo para, geralmente, quem vem aqui, eu falo, o Pra Frente Cast foi isso, né? Eu sou diretor de compliance, né? Jurídico, não tem a ver com um lado de comunicação. Mas quando, de certa forma, eu identifiquei, falei, cara, eu quero trazer mais algum ponto que vai agregar valor na carreira, virou o tubarão no meu aquário, né? Hoje a gente já está num nível de entrega de resultado que eu já estou pensando qual vai ser o próximo tubarão. Mas é esse lado de você buscar em situações do dia a dia, situações ali de você com você mesmo, para te empurrar para esse lado de entrega de resultados, de mentalidade afluente, né? Você fala muito de neurociência, de neurolinguística, enfim. Como que você entende que estes, vamos dizer assim, esses temas ou estes conhecimentos podem ajudar o profissional a ter essa mentalidade cada vez mais voltada para a entrega de resultado? Na minha opinião, Carlos Henrique, assim, a neurolinguística, a neurociência, ela tinha que ser assim, praticada do primário. Sim, a gente já tinha que, enquanto criança, lá, quando a gente começa a aprender a falar, escrever,
né? Então, aquela questão das relações, a gente já precisava olhar para o autoconhecimento. Porque, no final das contas, tudo isso é autoconhecimento. E o autoconhecimento a gente busca através da espiritualidade e através da mentalidade, que é o conhecimento. Não tem outra forma. E aí, quando a gente olha para o mundo moderno, o mundo atual, o mundo das IAs, das inteligências artificiais, e que vai ser cada vez mais poderosa, cada vez entregar mais em menos tempo, o que a gente vai sentir em relação a isso é que, se as pessoas não começarem a buscar esses tubarões que você citou agora, enquanto metáfora, essas dificuldades, esses desafios, nós vamos atrofiar o nosso cérebro. E atrofiando o nosso cérebro, nós passamos, na verdade, a deixar de ser importantes para o mundo que a gente vive. Isso é muito sério. A gente daria mais uns 3, 4 podcasts só nesse assunto, só nesse mergulho. Mas voltando para a temática da neurolinguística e da neurociência, o que é a neurolinguística? A neurolinguística nada mais é do que uma ferramenta dentro da neurociência que trata as questões comportamentais. Então, a primeira coisa, lembra quando eu falei ali do autoconhecimento, de você se colocar em presença? É você identificar as suas dificuldades. Então, tudo, quando a gente olha para o nosso cérebro, ele registra em caixinhas. E ele guarda essas caixinhas, que é o que a gente chama no nosso subconsciente. E essas caixinhas, elas são acumulativas. Elas não vão embora a partir do momento que você acessa. E aí, como é que o cérebro, muito esperto, muito absurdamente capaz, ele não tira essas caixinhas de lá? Por quê? Porque aquilo é uma defesa dele. Quando você, através de ferramentas, vai lá e acessa essa caixa, ele diz assim, ok, eu me livro dessa caixa, mas você precisa colocar outra no lugar. Eu não posso ficar com esse buraco. E é onde hoje se fala muito do dar um novo significado ou o ressignificar. Então, na verdade, a neurolinguística ela traz para você a possibilidade assim, traumas, medos, confusões, atitudes, indisciplinas, comportamentos que não são desejáveis para o meio que você viu quando você fala da rebeldia. Eu ainda brinquei com você, eu falei assim, depende. Porque a rebeldia, ela também é um canhão de positividade. Dependendo para onde você coloca essa rebeldia, ela é muito saudável. Por quê? Porque ela cria movimento. Mas, se for a rebeldia ruim, ela estraga o meio que vive. Então, ela também depende. E aí é onde a gente entende assim, vamos dar um significado para a rebeldia? Eu sou rebelde. Aonde? Qual é o nível da sua rebeldia? E se a gente trabalhar essa sua rebeldia para ação, para potência máxima, para performance? Imagina o que vai ser do Carlos Henrique. Sim. E você vê, você trabalhou isso em você mesmo, né, de uma maneira muito intuitiva, e trouxe agora para os tubarões que você vai colocando dentro do aquário. Então, você entendeu, eu preciso de um tubarão, eu preciso de um tubarão. Então, você ainda continua com essa rebeldia aí dentro, mas agora você domou e você entendeu para onde canalizar. Então, a neurolinguística ela é um estudo que, na minha opinião, ela contribui demais e de uma forma muito mais rápida para o desenvolvimento humano. Então, mais uma vez, se a gente está falando de desenvolvimento pessoal, a gente precisa entender que esse é uma constante que eu preciso trazer para a minha vida. Eu preciso entender que a gente não pode passar por aqui só por passar, né? Falar assim, deixa a vida me levar. Seria insano a gente não se apropriar de tudo que Deus nos deu, enquanto maquinário poderoso, que é o nosso corpo, que é a nossa mente, que é o nosso cérebro, que é o nosso coração, para passar por aqui só por passar. Seria realmente assim um desserviço para a humanidade. Então, quando a gente identifica tudo isso e trata tudo isso, a gente potencializa a nossa força, a gente potencializa a nossa natureza. Então, hoje, eu trabalhando com empresários, eu trabalhando com mulheres empreendedoras, eu identifico o quanto de gargalo existe dentro de pessoas. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vai para o empreender, e agora eu vou entrar num assunto, voltando aqui para negócios, para intraempreendedorismo, por necessidade. A gente vai para aquela caixinha por necessidade, porque o trabalho é necessário. E, por isso, ele nos traz o quê? Dignidade. Quando a gente olha para as pessoas que querem deixar de trabalhar, o que ela não percebe, mas que ela vai deixar de ter? Dignidade. E a dignidade, ela tem a ver com o divino. Ela tem a ver com a potencialidade do todo. Então, se você não trabalha, ou se você fala assim, para que trabalhar? Vamos trabalhar 2 dias e folgar 5. O que você vai fazer em 5 dias?
Isso é insano. Por quê? Porque o que faz desenvolver o ser é o trabalho. E é ele, desde que o mundo é mundo. Então, é importante a gente entender que toda essa ciência, quando a gente fala do empreender principalmente, a gente pode, através dessas faculdades que estão aqui dentro da nossa cachola, acessar, tirar aquilo que não é bom, colocar algo que é bom e falar assim, e agora? Vamos entender como é que vai ser esse comportamento? E treinar. Porque com treino a gente vai evoluir. Eu sempre tive ali como pensamento que a mentalidade é a força criadora, né? Se o seu mental falar para você parar, você vai parar. Se o seu mental falar para você continuar, você vai continuar, né? Eu havia comentado com você ali nos bastidores, né? Eu faço muita corrida de rua, né? E há situações em que, por mais que eu tenha feito ali corretamente o preparo, né, prévio, mas, sei lá, na noite eu não dormi bem, naquele dia eu não acordei bem e a corrida não vai bem. É natural isso. E a forma de tentar equilibrar isso é mental. É você tentar buscar ali alguma situação, até para você reverter ali a realidade que naquele momento está acontecendo, porque eu acredito que, cara, a mentalidade, ela muda tudo, né? Muda tudo. Existem ali situações nas quais você consegue gerenciar, vamos dizer assim, ou se entender melhor, como você bem destacou, e eu concordo demais, através ali, por exemplo, de análises, terapias, enfim, no qual você conta ali com um profissional que vai te orientando em relação a suas ações, suas palavras, enfim, coisas desse tipo, né? Mas há situações ou que você não consegue contar ali com um profissional, né? Dentro da sua experiência, né? Eu não posso ter você aqui e não usar ali o conhecimento, né? O que o profissional, a pessoa, né? Porque eu acho que vale para o profissional e para a pessoa, como que ele consegue treinar o próprio cérebro, entendeu? Para, sem a ajuda, né, desses profissionais, ele começar a ter essa visão cada vez mais, cara, vamos fazer esse negócio acontecer. Respirando. É muito louco isso, né? Mas olha só. Eu gostaria que agora, nesse momento, você prestasse atenção na sua respiração. Ela está curta ou ela está longa? Provavelmente curta. Sim. Que é como a grande maioria passa o tempo todo respirando. Curta. E o que potencializa aqui e aqui? Respiração longa. Por isso que diz que quando você está nervoso, quando você está irritado, né, você fala assim, respira. Porque respirar te oxigena. E oxigenando as suas células, oxigenando o seu cérebro, você, de verdade, eu acredito assim, nós somos filhos diretos de Deus, não é isso? Somos filhos diretos. Então, nós temos uma potencialidade gigante dentro de nós, que não precisa ser terceirizada, mas pode ser acessada. E como acessar? Como acessar? Primeira forma que a gente consegue acessar tudo isso, respirando. Que é algo que a gente já fazia naturalmente. Você que tem um menino de 5 anos, menininho, né? Sim. De 5 anos, provavelmente você deve ter percebido que logo quando ele nasceu e tal, a respiração dele era toda aqui, não é? Sim. Barriga alta, cresce, não é assim? Muita barriga. Por quê? Porque é diafragmática. Inclusive, quem faz teatro trabalha muito respiração diafragmática. E essa respiração diafragmática é uma respiração longa. Ou seja, que ajuda a quê? Decorar texto, ajuda a potencializar a performance de palco. Então, olha quantos elementos poderosos nós podemos desenvolver através da respiração. O que a gente traz com isso? Consciência. E consciência, aí quando você fala assim, Pri, mas tem pessoas que passaram por traumas muito absurdos, dores muito profundas, como é que a gente regula tudo isso? Não dá. É claro, como eu disse, primeiro respirando, mas sozinha não dá. E não dá mesmo, Carlos Henrique. Acho que a gente precisa começar também a ter consciência que o mundo que a gente está hoje, a gente não precisa mais ser solitário. Não dá mais, não cabe. A não ser que você queira virar lá um ermitão, morar lá no meio dos monges ou, né, das montanhas e tal. Tá tudo bem. Mas hoje você pode, sim, buscar, somar, melhorar, dividir tudo aquilo que você está vivendo com pessoas. Mas, lembra sempre, que tipo de pessoa? Eu digo muito que a neurolinguística, assim como um estudo poderoso, e ele é poderoso mesmo, poderoso principalmente para quem assume ele enquanto oratória. Ele arrasta legiões, para o bem e para o mal.
E aí, quando você tem as pessoas... Então, mais uma vez, vamos lá. Eu tenho um monte de patologia. Estou estragada, deprimida, destruída emocionalmente. Eu olho para uma pessoa e a pessoa foi lá na fonte. Ela conversou comigo na minha alma. Parece que ela conversou na minha alma. O que eu faço? Eu desenvolvo o que a gente chama de idolatria. E a idolatria, ela é um veneno. O idólatra, na verdade, ele é um veneno para ele mesmo. Porque, na verdade, ele não tem vida própria. E aí, o que acontece? Ele coloca toda a sua energia, todos os seus sonhos, toda a sua vida no outro. E aquilo é um problema sério. Então, vamos lá. Quando a gente tem uma dor, quando a gente tem uma patologia, quando a gente tem problemas realmente emocionais, respirando e identificando através dessa autoconsciência, a gente passará, na verdade, a entender assim, opa, eu agora preciso de ajuda. Então, sim, hoje tem terapia, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem um mundo de coisas importantes. Mas, assim, lembra sempre que quando você coloca esses pensamentos, essas emoções, essas ações, através da sua palavra, a gente está manifestando o quê? A gente está manifestando cura. E eu acredito nisso. Que é possível que a gente cure. Cure, e não sou só eu que acredito, não. Estudos, a própria ciência tem provado isso. E aí é muito mais profundo do que a gente, de repente, só olhar assim, mas isso daí parece coisa de coach, né? Parece coisinha de... Né? A maioria fica falando isso o tempo todo. Não, é só você treinar, é só você experimentar. Então, se desafia, se coloca nesse lugar. Então, quando a gente traz pessoas, gente, profissional, o profissional ele precisa pensar o seguinte: o que eu quero a partir do momento que eu estou nesse caminho? Eu entrei aqui na sua empresa. Eu agora participo junto com o desenvolvimento do Carlos Henrique. O que o Carlos Henrique pode somar para a minha vida? Como é que eu posso olhar para o Carlos Henrique e entender que eu posso ir além a partir das atitudes dele? E aí você se colocar nesse lugar. Então, aí você vai passar a entender, a partir dessa consciência, que o Carlos Henrique está me trazendo vai me fazer passar por um processo evolutivo. E aí eu não estou mais sozinha. Sim. Tudo bem? Faz sentido? Total. Então, acho que esse é o caminho que a gente precisa, na verdade, começar a buscar, que é o caminho dessa autoconsciência. E a autoconsciência, para você que está aí, para você que chegou nesse lugar agora, assim, a autoconsciência não tem a ver com quem você idolatra, com quem você segue, com quem você admira. Tem a ver com quem você admira, com quem você segue, com quem você gosta de ficar. Porque, no final das contas, é sobre você, é para você. E essa talvez seja a maior dificuldade do mundo moderno. E quando a gente fala de você, muitas pessoas desenvolvem também egocentrismo, que é outro câncer da humanidade. Né? Já é provado que de cada 10 pessoas, pelo menos 7 são narcisistas. Então, imagina que no meio que a gente deve ter um número grande aí de narcisismo. E aí, esse narcisismo ele se desenvolve ainda muito mais por onde? Pelas redes sociais. Então, é importante que a gente cuide. Cuide de quem? Principalmente dos jovens. Porque essa galera que está vindo, ela não tem essa consciência, não tem esse autodesenvolvimento. Então, você que lida com pessoas, Carlos Henrique, que tem liderados, lideradas, é importante você entenda assim, como é que eu posso fazer com que essa equipe comece a olhar para dentro, sem olhar só para ela enquanto centro de força. Só eu vibro, só a minha opinião serve, só a minha vida é perfeita ou imperfeita, e por isso eu culpo a humanidade. Entender que esse é o papel do líder. Esse é o papel do pai da família, da mãe, e por aí vai. Com certeza. Sempre esse lado de desenvolvimento me chama muito a atenção. Né? Sempre chamou, eu acho que sempre vai continuar chamando. Né? Tudo que você falou, eu sempre ouço com muita atenção, até voltado para... Sabe, quando você faz aquela reflexão e fala, puxa, é isso que eu estou vivendo, ou é a mesma mentalidade dita de uma forma diferente. Eu acho isso incrível. Né? Então, eu acredito em tudo isso que a gente está falando aqui. Tudo isso que a gente está falando aqui, eu acredito demais, e eu desafio você, encorajo você, na verdade, a fazer essa prática. E se não der certo, me chama ou chama a Pri e fala que deu errado. Infelizmente, você não vai chamar a gente para falar isso. Mas eu quero que você me chame para falar que deu certo. E talvez você venha compartilhar aqui no podcast, numa live, ou num simples comentário que você fez e que deu certo. Ô, Pri, né, conversar com você aquilo que você falou. A gente vai ficar aqui muito tempo. Mas, enfim, nosso tempo ele vai chegando ao fim. Né? Mas eu queria que você trouxesse, né, de modo, né, como consideração final, para aquela
aquela pessoa, né? Pessoa profissional que quer fazer essa mudança de chave, que quer, cara, sabe? Eu queria que você trouxesse essa provocação para quem quer fazer essa mudança de chave, conseguir começar a fazer a partir do próximo dia útil, né? Então, assim, o que você consegue trazer para a gente, para quem está nos assistindo, de provocação para fazer essa mudança de chave? Primeira, né, mais uma vez, então, dizer para você que está aí que assim, você é a pessoa mais importante da sua vida. E é. Né? Você é a pessoa mais importante da sua vida. A pessoa que veio nesse mundo para semear, para plantar, para colher. E, na verdade, quando a gente olha para essa consciência que você está aí, né, nesse momento, vibrando, e pode ser que você esteja passando por um monte de dificuldades, pode ser que você esteja passando por um monte de problemas, mas lembra sempre que quando você acessar o seu coração, e o seu coração é magnético, porque o coração da gente é magnético, eu não tenho a menor dúvida que vai chegar muitas coisas importantes através desse magnetismo para que você mude, para que você evolua, para que você cresça. E lembra sempre, sozinha não dá. E não dá mesmo. Então, se você entender que quando você estiver compartilhando das suas dificuldades, disso, né? Quer dizer, eu quero um processo evolutivo, eu quero ter uma mentalidade afluente, Pri. Pô, você já deu o primeiro passo, você já tomou consciência, você já tomou a decisão. Agora, bora para ação. Bora para ação. Treino é tudo, tudo é treino. Sim. Vamos agir, vamos correr, né? Vamos correr para frente. Muita gente fala assim, vamos correr atrás. Não, vamos correr na frente. Vamos correr para frente. Porque é para lá, realmente, onde está tudo. Onde está a abundância, onde está a prosperidade, onde está tudo que a gente merece. Porque o universo é infinito. Há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de conversar com um amigo que ele precisava ganhar ali um pouco mais de como eu vou dizer, preparo físico. Tá. Ele estava com algumas dificuldades físicas mesmo, assim, no sentido patológico. E a consideração do médico ali foi, cara, você vai precisar fazer exercício, né? E eu conversando ali com ele, né, eu vi que para ele o acordar cedo era difícil, era muito complicado, né, enfim, fazer essa mudança de mentalidade para ele era muito complicado, né? E ali no meio do bate-papo, ele também tem ali um filho da mesma idade que o meu, né? E ali na conversa eu vi que assim, cara, ele não ia fazer. Não ia fazer. Claramente ele já estava ali meio que, não, eu estou fazendo o que dá, mas o que dá é zero, né? E eu falei assim para ele, cara, o que você faria pelo seu filho? Pelo seu filho, não por você. Ele falou, pelo meu filho, tudo. Pelo seu filho, tudo. Cuida de você. Então, eu acho que, até com base nessa consideração final que você destacou, que eu super concordo, se você não for fazer por você, que eu concordo com você, tem que ser a pessoa central de tudo, mas você tem uma pessoa que você ama, um filho, um marido, uma esposa, o que você faria por ela? O que você faria por ela? Será que a mudança de mentalidade para levar para um desenvolvimento, aquilo que você falou, mental, sentimental, espiritual, não faz sentido? Eu acho que aí sim dá para fazer, né? Pri, nosso tempo chegou ao fim. Quero te agradecer imensamente pela grande oportunidade de estar aqui conversando comigo. Eu quero deixar aqui o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais. Por favor, diga para quem está nos assistindo como que a gente te acha, redes sociais, fique 100% à vontade. Mas, minha amiga, muito, muito obrigado mesmo por participar aqui com a gente. Obrigado mesmo. Bom, primeiro, um prazer estar aqui. Obrigada, Carlos Henrique. A você que está aqui até agora, né, nos assistindo também. Bom, me achar é bem fácil. É só colocar Priscília Queiroz. E eu brinco sempre porque o meu tem o IA+. Meu papai já era... Olha como ele já era à frente. Sim. Ele colocou um IA no final, sim, né? Priscília. Olha só. Oh. Pois é, então é só colocar Priscília Queiroz. E também, se você quiser entender um pouquinho mais sobre... Eu hoje tenho uma ONG, que é o Mulheres que Decidem. Tem Instagram, site e tal. E a gente hoje trabalha com desenvolvimento de mulheres, né? Mulheres para que a gente acredita que quando a gente desenvolve mulheres, a gente desenvolve famílias também. Então, deixa aí, né, a possibilidade para você, se estiver aqui, for mulher, ou conhecer uma mulher e falar assim, poxa, vou indicar para olhar para Mulheres que Decidem. E, mais uma vez, Carlos, sucesso, que você possa prosperar, que você possa impactar a vida de muitas pessoas através do Pra Frente Cast e de todos os projetos que você, enquanto líder, também poder tocar. Viu? Com certeza serão um sucesso, porque contam com pessoas como você. Tenho absoluta certeza.
Pessoal, episódio incrível esse, né? E como diria meu filho, Noah, de 5 anos, deixe seu like e se inscreva no canal. Quer ir pra frente? Vem com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.